No meu entender, a chacina foi transformadora para muitas pessoas. Eu ia acabar com essa polícia, com esses coronéis da época. Que subiu a escada, passou a correria. Muito a pisada alta, eu falei, isso é polícia. Não matou nenhuma pessoa que é envolvida na vida. Só mataram inocentes. Quando caiu em cima de mim, ele continuou gemendo e tomou um tiro de misericórdia. Eu só me lembro de eu ter acordado já escutando o barulho dos tiros dentro da minha casa. Ganho tapa na cara, eu ganho porrada da polícia, eu ganho cesta básica, eu ganho Bolsa Família, eu ganho cota racial. Aí explodiu a bomba e começou a dar tiro. O comandante está no seu gabinete, tá? Mas ele não pode se eximir da responsabilidade de qualquer ato do policial na rua. Toda ação tem que ter um comando, não é isso? Senão vira bagunça. Você faz o que quer, você faz o que quer. Tem que ter comando. E não tinha. Por isso o Neto usou uma expressão muito forte. Ó, virou um rolo compressor. Porque não foi feita investigação alguma. Foi feita uma grande armação, uma trapaça para apresentar uma rápida solução para a chacina de Vigário. Naquele momento que Vigário Geral, ou o processo de Vigário Geral, caminhava cada vez mais a passos firmes para uma grande impunidade. Foi uma coisa terrível. Comadre. Bela amor. Nossa. Eu queria dizer assim, que eu acho que estão querendo calar a gente. O início da última década do século XX trouxe, para a perplexidade do mundo, uma série de eventos antes inimagináveis. No país de tradição desprestigiada, os fatos e as memórias se comportam assim. Existem memórias antigas que ficam muito mais perto do que outras bem recentes. E existem fatos recentes que ficam muito mais longe do que outros bem antigos. O Rio de Janeiro são duas cidades misturadas, camufladas com governos misturados e camuflados, e claro, um submundo oficial atuante e lamentavelmente competente. Na última década do século XX, as tragédias envolvendo policiais e quadrilheiros armados até os dentes acumularam-se no Brasil como roupas sujas no cesto de lavanderia. Tive muita briga com os policiais, que geralmente ele achava que o informante lá na favela não tinha que levar igual. Eu falei, meu irmão, sem ele você não é ninguém, que você não tem bola de neve. Tem bola para olhar onde está? Se ele não me der lá, você lá não vai achar nada. Então, se a gente vai levar R$1 aqui, ele vai ter que levar R$1 lá. Então, não tem parado. Eu procuro outra delegacia para fazer. E delegacia é o que não faltava para fazer extorsão. Para o civil, para um comerciante, qual é o valor principal para ele? É o dinheiro, é o material. Para o militar é a honra. A honra é o maior patrimônio que um militar pode ter, isso definido nos próprios regulamentos. E isso eles tiraram de mim, me desonraram. Eu gostava muito de morar aqui, né? Quer dizer, minha mãe só saiu daqui para me ter, mas eu voltei para cá. Eu gostava, a favela de Vigário Geral era muito bom, sabe? Era animada, tudo era motivo de festa. Em julho de 1990, a chacina de Acari deixou a cidadania perplexa. E foram para uma festa na região de Magé e nunca mais voltaram aos seus lares, à sua família. Até hoje não se sabe o sumiço destes jovens. Em junho de 1992, realizou-se no Rio a ECO 92, uma conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. A célebre conferência do Rio consagrou o termo desenvolvimento sustentável. Um Rio cheio de chefes de Estado viveu dias de absoluta paz. Parecia um sonho. E com o Rio, o Brasil sonhava. Mas, no dia 2 de outubro, 111 presos foram mortos pela Polícia Militar de São Paulo no motim do Carandiru. 111. Dizem que foi mais, muito mais. No mesmo dia, o presidente Fernando Collor, esperança fugaz de um Brasil novo, era afastado do cargo por corrupção
e aguardava o julgamento do impeachment. O Brasil continuava condenado a ir para o inferno sem direito a purgatório. O Rio de Janeiro estava entregue a uma sorte mesquinha, preconceituosa e desinteressada. Sem o brilho dos holofotes, a cidade voltava a seguir sem rumo, sem prumo e sem liderança. O Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa na paisagem, mas uma paisagem maravilhosa em uma cidade. Parece que falta alguma coisa. A gente tem essa sensação. Não é o fato de ter as favelas, não. Entendeu? Não é o fato de ter 600, 700 favelas no Rio de Janeiro que faz com que o Rio de Janeiro seja uma cidade... Você traz imigrantes de Minas Gerais, da Bahia, do Ceará, para o Rio de Janeiro, com uma cidade maravilhosa. Essas pessoas não têm onde ficar, não têm uma profissão digna. Elas vão para onde? Vão para Santa Marta, vão para Rocinha. Em 1993, o submundo oficial, consciente como um reflexo da cidade maravilhosa no espelho da violência urbana, sobrevivia. A classe dominante, a elite da Zona Sul carioca, politicamente correta, consciente, bonita e impotente, também sobrevivia. Aqui, as pessoas se acomodavam e discutiam teorias sem fundamento. Ali, as vítimas se incomodavam e gritavam por justiça sem esperança. Polícia vai, agride, bate, briga, xinga, ninguém faz nada. Justiça! 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 Chacina nunca mais! Chacina nunca mais! São dois os Rios de Janeiro. Essa casa aqui é o símbolo da chacina. Minha família toda morreu aqui dentro. Um é a cidade de morros, baixadas, ruelas e favelas, das armas, drogas e domínio de policiais corruptos. Os traficantes que mataram os 4 policiais souberam que haveria a represália. E se talvez tivessem permanecido dentro do Parque Proletário de Vigário Geral, reagindo a esse grupo de marginais que ali entrou para o revide, aquelas 21 pessoas talvez estivessem vivas. Era uma comunidade muito sofrida, né? Ela vivia sob a égide dos traficantes e também dos maus policiais que faziam a tal minerada. As operações que a gente fazia era muito grande, envolvia muitos policiais, tinha muito pedido. Entendeu? Chegava um policial, tem um polícia que casou agora, está precisando de um dinheirinho, leva ele para arrumar um dinheirinho e tal. Aqueles negócios a gente ia encaixando. Mas tinha que ter um cuidado danado. A gente só andava de madrugada. De madrugada todos os gatos é pardo, né? Outro é a cidade, marca registrada do Brasil. Bela, maravilhosa. A cidade do domínio das ideias avançadas, da geração de tendências, de uma juventude dourada, independente e incluída em todos os privilégios. Livre, liberal e ousada. Em uma, a vida segue feia e em desgraça. Afinal, a luta continua. Na outra, a luta segue linda e cheia de graça. Afinal, a vida continua. É a cidade partida, a cidade escondida na pobreza e onde o serviço público nunca chega. E quando chega, chega matando. Muita gente leva tapa na cara, não consegue, por estar sendo humilhado, acaba se revoltando. Então, quando eu digo que é tapa na cara da polícia. O Estado dá tapa na cara. É a cidade onde a vida parece não valer nada e a violência é a linguagem do cotidiano. Não tinha nada a fazer, ele juntava 4, 5, entrava no carro e ia fazer merda lá na área do nono. Assaltar viciado, jogar viciado dentro do rio, da costa e matar viciado, entendeu? Foi uma hora vai dar merda. Todos da minha família tinham planos. Uma que ia se casar, a minha irmã mais velha que voltou para casa no dia seguinte, num sábado, para morrer no domingo. Ai. Na madrugada de 23 de julho de 1993, policiais mataram 6 crianças e 2 jovens que dormiam em torno da icônica Igreja da Candelária no centro do Rio de Janeiro. A chacina da Candelária abriu os bicos de gás da indignação. Faltava acender o fósforo. Um mês depois, acenderam. Matar Flávio Negão. Todo mundo tem que matar ele, foi ele que fez, ele tem que pagar com a vida. O que foi decidido era ir lá matar. Ninguém
tramou de ir lá matar a família de crente, era matar Flávio Negão e só acorde. Isso que foi decidido no cemitério. Flávio Negão era o traficante da favela na época. O irmão dele foi minerado pelo sargento Ailton. O sargento PM, Ailton Ferreira dos Santos, era um líder nato. Um policial militar profissional, ousado e inteligente, um desses sargentos de cinema. Rígido na disciplina e respeitado por seus subordinados, sobre quem exercia forte influência. Era um pai. Se ele botasse a mão, meu amigo, aquele ia bater palmo pro diabo sambar, não tinha caô. Ele era muito explosivo, a gente chamava de a velha rabugenta, o apelido dele no grupo era a velha rabugenta. Ele era muito explosivo, não tinha diálogo, não tinha nada. Era violento mesmo, ele, né? Era um modo dele fazer polícia. Aí o sargento Ailton prendeu e mandou o camarada ir ver se arrumava o dinheiro para ele liberar a cocaína para o camarada. O sargento, está sabendo que o sargento sequestrou o irmão do Flávio Negão, cobrou 300 mil reais e matou o irmão do Flávio Negão. O sargento PM, Ailton Ferreira dos Santos, era bandido. A chacina de Vigário-Geral teve como motivador uma represália, mas uma represália daqueles que eram ligados aos 4 policiais mortos na véspera, em particular o sargento Ailton, que era o grande líder de uma facção militar, mas que se dedicava à prática criminosa, à extorsão, a mineiras. Caíram numa armadilha. Tinha, segundo relatos, mais de 60 homens. Quando eles entraram na rua, eles foram cercados. E só o Ailton teve, porque sentava no banco da frente, teve a oportunidade de sair do carro. O resto morreu tudo dentro do carro. No dia que ele morreu, ele estava com 6 armas. Ele andava com a bolsa pendurada aqui assim, ó, só 357 Speed. E esses policiais, vamos dizer assim, nós descobrimos através de investigações preliminares que estavam, vamos dizer assim, à revelia do centro de comunicação, à revelia do batalhão. Assim, a guarnição não era a original que deveria estar presente. Os 4 PMs foram assassinados a tiros do até então inédito e mega cobiçado fuzil americano de alta precisão AR-15. O fósforo atingiu o gás. E aqui dava sequência de tiro de 3, dum-dum-dum-dum. Eu parava, dum-dum-dum-dum. E você não conseguia avançar. Eu falava, que porra de arma é que esses caras têm aí que a gente não tem mesmo? A gente tem que pegar. Aí botamos os cachorrinhos em cima. Botamos, um dia eles correram e deixaram lá. Depois a gente pegamos. Era um AR-15, porra, bala 5.56, viaja a 900 km por segundo, aquela porra. Aquilo, quando entra, a alma já foi pro inferno. Quando sai, o corpo cai mesmo. Na tarde daquele domingo, o enterro dos militares mortos por Flávio Negão e sua gangue de desequilibrados foi palco de revoltas e promessas de retaliação. Não, que tem que dar uma resposta, então formaram um grupo sem comando, um bando. Policial do 9º Batalhão, DESIP, ex-policial, lixeiro, bombeiro. Nesse dia da assassina eu não fui. E não fui porque eu não quis, não, porque eu ia. E nesse dia da assassina teve 3 enterros. Teve um em Ricardo Albuquerque, que foi do sargento Ailton. Teve um no cemitério de Irajá e teve um lá no cemitério de Campo Grande. O mais concorrido foi do Ailton. E eu era meu amigo, eu fui no do Ailton. No cemitério, estava todo mundo exaltado, policiais civis, policiais militares, eu gritando, falando palavra de ordem, e marcamos, vamos na favela cobrar o prejuízo? Vamos, é mais do que justo, vamos na favela. Aí vem um catuca, não vai porque o choque, na época, estava lá na porta. Aí o cara me ligou, meu irmão, não entra que o choque está na porta da favela. A cara, mas não vai ficar não, não sei o que, a gente tem informação que não vai ficar. Então vamos o seguinte, vamos marcar 10 horas lá na Avenida Meriti, lá em Vila Costa, que era um bar que a gente se reunia. Inteligente, o serviço reservado da PM mandou filmar e fotografar. A população assistiu ao enterro pela televisão, como sempre, esperando o pior. Em Vigário-Geral, o BOPE ocupou a favela. A população assistiu ao jogo pela televisão, como sempre, esperando o melhor. Em Vigário-Geral, o BOPE deixou a favela. Até hoje ninguém explica por que esse BOPE saiu de lá.
Se o BOPE permanecesse na favela, não ia ter chacina. Essa é a grande pergunta. Para onde foi o BOPE? Por que saiu? Quem deu a ordem para retirar o BOPE de lá? Olaria, todo domingo, tinha um baile, uma domingueira que terminava exatamente meia-noite. Tá? Depois dessa domingueira, um grupo de policiais saiu desta domingueira com destino à favela de Vigário Geral para se juntar aos demais. O Coronel Nazaré Cerqueira me viu, ô Marcos, vai para Vigário Geral que houve lá uma chacina. Foi cena rápida. Em pouco mais de uma hora de terror, 21 moradores foram executados. Todos trabalhadores, todos inocentes. O gás se explodiu. Acordamos numa manhã de segunda-feira com a notícia em todos os jornais de que 21 pessoas tinham sido mortas dentro da favela de Vigário Geral. Assim, a princípio não se sabia quem seriam os responsáveis, mas pelo que se noticiavam que teria sido uma represália de policiais contra os traficantes de Vigário Geral. Um deles estava tão bêbado que não conseguiria fazer nenhum tipo de ação. Esse foi encarregado de ficar tomando conta dos carros estacionados fora da favela. Isso foi uma chacina. A outra chacina, o sistema, através de um bandido do Comando Vermelho manipulado, começou a apontar como culpado pessoas inocentes. A revolta tomou as ruas. O povo atacava com as únicas armas que possuíam, gritos e pedras. Fecharam as ruas e trilhos, impediram a entrada da polícia. A notícia correu o mundo. Cheguei lá e encontrei uma cena de rebelião civil, os moradores se manifestando contra a tropa do 9º Batalhão. Inclusive, presenciei pessoas jogando pedra em viatura, hostilizando o comandante do 9º Batalhão, que na época era o Coronel César Pinto. Pode ficar certo que vai ter feito justiça. A inacreditável imagem dos 21 corpos em caixões do Instituto Médico Legal é monstruosa e inverossímil. Corpos enfileirados, o povo em volta, uma cena impossível de se ver numa situação normal. Mas naquele dia, nada foi normal. Essa imagem é uma bizarra alegoria do caos. Os moradores só, vamos dizer assim, permitiriam o acesso de perícia, de outros policiais, vamos dizer assim, civis, se o governador e o comandante da PM comparecessem pessoalmente para negociar a retirada dos corpos dentro da favela. As autoridades correram céleres, queriam ajudar, iriam atrapalhar, queriam dar respostas, encontraram muitas perguntas. Quando se investiga um homicídio, ou qualquer fato criminoso, a gente tem que buscar por que aquilo aconteceu. Em 8 de setembro, foi expedido mandado de busca e apreensão em diversas residências. Em muito pouco tempo, sabia-se claramente o que havia ocorrido na esfera criminal. Foram vários grupos entrando por diversas entradas na favela, Passarela, Avenida Brasil, uma ação tipicamente orquestrada por quem conhece tática, estratégia, ou seja, tudo levando aqui que seriam policiais. Restava provar na esfera judicial. E quando essa ação foi proposta e encaminhada ao 2º Tribunal do Júri, a nós, promotores, a responsabilidade era de dar seguimento àquilo que já estava feito. E logo percebemos que aquela investigação, por vários fatores,
lamentavelmente, poderia levar a uma grande impunidade, tal a sua carência. Isso por quê? Porque a denúncia oferecida pelos colegas do Ministério Público, ela tinha por base um único depoimento de uma pessoa que era um X9 ao cacuete, chamado Ivan Custódio, que foi descoberto por um acaso, porque, na verdade, a prisão ou o mandado de prisão contra ele não era contra ele, era contra uma outra pessoa chamada Ivan Aguiar, um ex-policial, uma pessoa que estava sendo já procurada pelo Serviço de Segurança, mas chegou-se ao Ivan, ou seja, procurando um Ivan, chegou-se a outro. Pegaram um cara que era envolvido com policiais do 9º Batalhão, tá entendendo? Local onde teve a chacina, e materializaram a testemunha bomba deles. Ivan, esse Ivan que foi descoberto, ele inclusive admitiu práticas de crimes. Ele admitiu crimes que ele participou e foi até processado por isso. Então, a palavra dele, do seu envolvimento com aqueles que teriam participado de Vigário-Geral, passou a ter muita eloquência e logo a devida credibilidade. Procurava-se uma testemunha forte. Alguém que não fosse refém da dor de ter perdido ou do medo de ter sobrevivido. E encontraram um X9. Há anos atrás, o que era um X9? X9, a polícia explorava tudo dele e depois era obrigada a matar ele. Por quê? Ele ficava sabendo tudo aquilo da polícia. E ia ser um problema lá na frente. Então eles descartavam. Isso eu aprendi também com eles. Eu falei, a mim não vai descartar, né? Porque eu vi muitos. Usar, olha, já sabe muito da gente, sabe quem é, quem não é, aí arrumava uma casa de caboclo e pronto. Não vou nem mencionar que era informante da Polícia Civil, porque a instituição não tem nada a ver com isso. Ele é informante de alguns policiais. Então, o que Ivan informou? É claro que o depoimento dele, primeiro, às autoridades, quando ele foi descoberto, foi muito longo e demonstrava firmeza na indicação de nomes. Ele afirmou hora em que tomou conhecimento, na segunda-feira, por volta de 6 horas da manhã. Ele afirmou onde estava naquele momento, estava indo para a delegacia de roubos e furto de cargas e estava com um carro que é adjetivado de cabra, que ele usava para exercer as suas funções naquela delegacia. E soube no rádio da chacina. Era um X9, mas bandido, pô. Acontece que ele era um X9 privilegiado, porque ele sabia demais, ele andava com o carro da Polícia Civil. E quem levou ele ao 9º Batalhão pela primeira vez, que assumiu isso, foi o soldado, também inocente, envolvido na chacina, do Sérgio Terqueira Borges. Ele era vizinho do Ivan Custódio, pensava que o Ivan Custódio fosse policial civil da Cargas, porque o Ivan Custódio ia almoçar em casa dirigindo o carro da Polícia Civil. E disse que, então, ao tomar conhecimento do ocorrido, desviou o seu caminho e foi, naquela segunda-feira, foi muito preciso, encontrar-se com o soldado José Fernandes Neto, seu sócio e do sargento Ailton em barcos de pesca em Sepitiba, e que integravam a mesma quadrilha, e na casa de José Fernandes Neto, por mais de 5, 6 horas, soube em detalhes quem participou e como se deu a chacina. A descoberta de alguém disposto a dizer tudo o que sabia esclareceu rapidamente algumas coisas, talvez rápido demais. Tu anda com esse pessoal, sei correr, não tenho nada a ver, cá. Tu tá nessa porra aí mesmo? Falei, pô, doutor, eu não fui. Então, faz o seguinte, sai até da minha delegacia, cara. Isso vai babar, hein? Já tá em 20. Já tem 20 deitado lá, meu. Falei, tá legal. Eu fui na casa do Neto. Eu não acredito nessa história de que eles falam que confundiram ele com outro Ivan, com o Ivan Aguiar. Mentira, eles já sabiam quem era o Ivan Custódio. Era uma pessoa que vivia, vamos dizer assim, dentro da instituição e sabia vamos dizer assim, de muita coisa que pouca gente sabia. Eu falei, Neto, o que houve lá nessa favela, meu irmão? Aí que ele me narrou. Agora, eu sei o que ele me narrou, que eu não fui. Em pouco tempo, dezenas de policiais estavam sendo presos. Naquele tempo, não. A polícia era aquele cara de óculos escuros, um revólver, uma bolsa papai tô armado, né? Trucão. Matrícula 258, 266. Porque naquela época tinha mística, né? Matou um PM, morre 10 bandidos. E a vagabundagem era outra. A vagabundo hoje é um moleque de 16 anos. No meu tempo era Marcinho VP, Elias Maluco, Carlinhos Gordo, e outros lá da Ilha Grande, só nego bom, Escadinha, Zequinha.
Paulo maluco, só nego de peso. No dia de hoje, prendi um vagabundo daquele, vinha 200 mil, 300 mil, rápido. Outra vez a gente soltou, meu irmão, tá no crédito crime, vai meter 3 bancos e a mãe vai encontrar comigo, hein? Senão é cerol, hein? Ele ia lá meter 3 bancos e ligava, pode me apanhar. Foram para a favela, sem comando. Pelos depoimentos, a mecânica dos crimes estava claramente desenhada em uma sequência lógica. Nenhum dos 21 mortos teve a chance de se defender. Pô, quem vai dizer que na polícia tem santo? Um país corrupto como esse, quem vai dizer que na polícia tem santo? Tem corrupto como em qualquer lugar. Então, segundo o Sirlei, o primeiro a ser morto foi um trabalhador. Aí ele mostrou em documento, caramba, mas não convenceu, né, esse pessoal, até porque tinha gente ali drogado, não tinha comando, cara. Não tinha comando. Uma coisa sem comando, você sabe como é que é, né? Cada um faz o que quer. Aí deram um tiro no cara. Já começou a lambança deles. Na porta de casa, Edmilson Prazeres da Costa, 23 anos, marmita pronta para o trabalho, foi assassinado pelas costas. Aconteceu que a gente estava indo para nossa casa, minha casa tinha faltado gás, aí fomos na casa da minha sogra, que era a mãe dele, para pegar a marmita. Aí quando a gente entramos dentro da casa, aí o policial foi e chamou ele. Eu só sei que não deu nem tempo dele falar nada, que ele era trabalhador e nem nada. Entraram nessa birosca, aí o Alexandre Bissego Farinha. Um grupo entrou no bar. O dono do bar, Joacim Medeiros, 69 anos, foi o primeiro a morrer. O enfermeiro Guaraci Rodrigues, de 33 anos, caiu no salão. No balcão foi morto o serralheiro José dos Santos, de 47 anos. No banheiro caiu o Paulo Roberto Ferreira, 44 anos, motorista. Aí eu levantei, abri a porta e a minha vizinha estava no portão, um copo d'água e um comprimido na mão. E depois ela me empurrou para dentro e falou que eu tinha que ser muito forte, que o meu marido estava morto, que o Paulo estava morto. Barraram ele com 2 caras com revólver, com uma pistola e seguraram. E quando ele gritou, nossa, é minha mulher e minha filha, botaram na cara dela. Aí falou, então deixa ela embora, vem você. Corri e disse, você não faz nada com ele não, que é meu filho, é trabalhador. Aí ele foi, quando eles soltaram a camisa dele, deram uns 3 tiros nele, e caiu no chão. O pessoal estava comemorando a vitória do Brasil sobre a Bolívia. Aí eles deram geral em todo mundo, aqui está todo mundo limpo e tal. Aí o Bissego foi lá no banheiro do bar, botou uma M14. 14 é uma granada de poder ofensivo, filha da puta. Botou lá, não, vambora, tá tudo certo. Aquilo foi tudo pelos ar, só ali ficou os 5. Isso ele me contando. E quem não morreu, ele matou de tiro. Só que a granada feriu, matou alguns e feriu, mas não matou todo mundo. Aí entrou 2 primeiro, pediram os documentos, aí nós apresentamos o documento, aí esses 2 saíram, quando eles saíram, aí um outro gritou lá, xingou um palavrão lá do lado de fora, jogaram uma bomba e aí começaram a dar tiro em cima de nós. Aí um deles veio e conferiu tiro de fuzil na cabeça de todos eles. Aí a minha salvação foi que o Paulão, ele já vinha baleado, cambaleando, aí caiu por cima de mim e eu fiquei lá deitado, lá fingindo que estava morto. Tá, o serviço aqui dentro do bar já está feito. Meu marido estava caído aqui na porta, ele levou um tiro na boca, quebrou até a dentadura. Aí ele estava caído ali na porta. Aí quando eu entrei, o outro estava caído aqui no chão, estava sentado na cadeira, estava caído assim. Aí eu não aguentei mais, aí eu comecei a gritar, fiquei desesperado, meus filhos me levaram para casa. No depósito, mais 2. O ferroviário Adalberto de Souza, 40 anos, e o metalúrgico Cláudio Feliciano, de 28 anos. O último morreu no corredor, sem saída. Paulo César Soares, 35 anos. 7 mortos. Um sonho que eu tinha, dele hoje poder ter visto a minha filha formada, minha filha casada. O sonho foi desfeito no dia 29 de agosto. Pensavam que estavam todos mortos, mas um sobreviveu para descrever aquele horror. Pediu documento, todo mundo apresentou o documento, que era tudo trabalhador mesmo. Foi na hora que jogaram a bomba, vou repetir de novo. Aí saiu ele fora da barraca. Aí explodiu
Explodiu a bomba e começou a dar tiro. Muito triste. Na rua, encontraram o gráfico Kleber Alves, 23 anos. Kleber ia para casa, garantiu que era trabalhador, foi assassinado ali mesmo. No terceiro grupo, deu de cara com 2 amigos, Clodoaldo Pereira, de 21 anos, e Amarildo Baiense, de 31, assassinados. Depois, executou Hélio de Souza Santos, de 38 anos, metalúrgico desempregado. Mostra o documento. Então, o menino mostrou o documento, o Clodoaldo mostrou. Eu falei, não quero saber do documento. Aí deu um tiro. Aí detonou mais uma porção de tiro, que até eu vi. Aí ele não tem que fazer a minha marmita. Nisso que ele fazer a marmita e deixar a mãe preocupada, ele pegou pensando que o documento ia garantir a vida deles e de todos os 21. Depois, alguém de uns conhecidos dele passou e viu. E avisou um colega meu. Um colega meu foi lá em casa e falou: ó, mano, seu irmão tá caído, tá morto lá na frente. Na casa em frente, que depois se tornou a Casa da Paz, uma família de evangélicos foi trucidada, chacinada. Naquele dia a gente passou um dia comum, família, porque era domingo, né? E a gente sempre ia para a igreja, todo culto, todo domingo. Era de lei ir para a igreja, porque minha avó sempre foi muito religiosa. Este é o ex-policial militar Leandro Alves da Costa. Não é normal. Apesar do tamanho, carrega uma mente pequena, de larga imaturidade psicológica e possivelmente alguma insuficiência mental. Seu apelido é Bebezão. Dá pra ver. Tu entrou na casa, tirou o capuz, rapaz, tu é louco, essas crianças aí? É, meu, não tem jeito. Entraram, só que o Neto tava, né? Não, as crianças não. Aí o Neto pegou as crianças, tirou e só mataram as pessoas de idade. Morreram todos, um por um. Gilberto Cardoso dos Santos, 61 anos. Luciano, 24 anos. Lucineia, 23 anos. Dona Jane, 58 anos, abraçada com a nora Rúbia, 18 anos. Aos seus pés ficaram os corpos do marido e da filha Lúcia, 33 anos. Lucinete, 27 anos, caiu perto da porta. Luciene, de 15 anos, morreu dormindo no sofá. Antes de morrer, foi estuprada. Aí eu balancei ela, Luciene, acorda. Quando eu puxei ela, ai, nossa. As crianças viam e ouviam aterrorizadas. Um dos assassinos mandou que se cobrissem para não ver o que acontecia. E quando eu fui tentar descobrir a cabeça para poder ver o que estava acontecendo dentro da minha casa, eu senti um policial vir, ele pulou por cima de mim e apontou o fuzil na minha cabeça e pediu que eu não tirasse o cobertor do rosto e continuasse na mesma posição que eu estava, deitada. E eu só me lembro do meu tio falando assim, eu sou trabalhador. Aí ele foi, pegou os documentos, olhou, entregou na mão do meu tio. Aí eu só escutei quando o meu tio falou assim, pelo amor de Deus, o senhor tá vendo que eu sou trabalhador, não me mata não. Aí ele foi, depois eu só escutei os tiros. Aí ele falou pro outro policial, eu vou matar, porque a menina quer, porque quer ver o que a gente tá fazendo aqui. Aí o outro policial falou, não mata as crianças não, as crianças não tem nada a ver. Tá vendo já o que a gente já fez? Aí eles saíram. Aí ele falou, você foi salva pelo gongo. Ainda falou assim, esse policial que estava com a arma apontada para minha cabeça. Quando os assassinos saíram, encontraram mais um trabalhador. Fábio Pinheiro Lau, de 17 anos, foi o último a morrer. Jamais soube que o matou. Não lhe deram tempo de dizer nada. Achei que ele era um dos homens do Negão e matei, declarou em gravação o policial militar fascínora estuprador Cirlei. Eu não gosto de sair sozinha. Só sair com alguém do meu lado. Porque pra mim, alguém tá me perseguindo. Entendeu? E é muito ruim a pessoa viver assim. A dor não acaba nunca. Vai fazer 18 anos, mas essa dor não apaga. Foi uma dor que marcou todas as famílias, né? Porque hoje a comunidade mudou muitas coisas, mas ficou a marca
daquela noite sangrenta que para nós famílias não passou. Que raiva de quem? O que matou foi polícia, né? Já fomos para a justiça, lutamos, ficamos lá noite, dias, andando e lutando, e acabou em nada. Não pode dizer em nada, porque de ultimamente agora eu soube que o processo de vigário-geral tinha acabado, tinha dado baixa. Nesse campo minado de animosidade, desinteresse e desmotivação, a justiça seguia. Porém, um processo, ele é o início daquilo que se espera, realização da justiça. Mas para se julgar alguém, e justiça vem do justo, sentença que condena ou absolve vem de sentimento, o sentir das provas que um processo permite. Para se chegar a uma condenação, e no caso de vigário-geral, quem julgaria não seria um juiz togado, um homem letrado na área jurídica, um homem experiente, formado, homem ou mulher, juiz ou juíza, mas sim a sociedade. 7 leigos. Não houve justiça alguma, nem levando em consideração as condenações que poderiam ter sido acertadas. Não me ocorre que exista algum réu de vigário-geral preso ainda hoje. Dos 33, vamos dizer assim, indiciados e levados ao tribunal, somente 6 foram condenados. Ivan Custódio identificou cada um dos denunciados e confirmou algumas ligações perigosas e álibis desalentadores. Cumpri o que a justiça decidiu, fui lá, cumpri dia a dia, ano a ano, mês a mês. Então, hoje eu sou um cidadão igual a outro qualquer e levo uma vida igual a outro cidadão qualquer. Isso, para mim, é um passado. Além da testemunha-chave, havia a esperança de que Jussara Santos, irmã da vítima Edmilson dos Santos, reconhecesse em juízo o homem que matara seu irmão e que tentou matá-la. Jussara foi reconhecer. Foi quase um desastre. Jussara, ela teve o irmão morto assassinado aos seus braços. E ela, inclusive, para a televisão, e eu, antes de ser o promotor do caso, eu assisti essas cenas, ela dizia que aquele que atirou no seu irmão e acabou matando-o, tentou matá-la também. Mas ela diz que parte do capuz caiu. E ela tinha total condição de reconhecer aquele que havia atingido seu irmão. Por infelicidade dele, o capuz dele caiu. Isso aqui dele soltou na mesma hora e eu encarei ele. Ela foi em juízo submetida a reconhecimento, quer dizer, a reconhecer aqueles policiais, militares e civis que ali estavam presentes, e ela não reconheceu nenhum daqueles acusados. No Rio de Janeiro, muitos policiais se envolvem com política. Muitos são eleitos, alguns com dinheiro de extorsões, tráfico de armas e drogas e outros recursos ilegais. É a polícia do Rio, é a política do Rio. Na verdade, eu queria fazer outra coisa, mas meu irmão me convenceu a completar uma nominata, eu ganhei eleição, virei deputado. E foi a desgraça da minha vida, foi ter ganhado esse mandato de deputado. Um desses policiais de notória fama foi o coronel deputado Emir Laranjeiras. Um homem afável, cordial, um verdadeiro oficial. Eu não gosto de arrego, de PM para bandido de jeito nenhum. Eu não gosto de extorsão de jeito nenhum. Eu não admito que um policial dê um tapa na cara de um trabalhador pensando que é bandido. Se fizer essas 3 coisas, eu boto na rua. Não nos cabe, claro, como promotores, à época não nos cabia, julgar a pessoa do coronel Emir Laranjeiras, que era deputado, enfim, teve lá sua aprovação popular, mas era muito questionado por várias atividades. E até dizia-se que alguns acusados de vigário-geral eram subordinados do coronel Emir Laranjeiras. Mas o certo é que nem a própria Polícia Militar que fez a investigação incluiu o coronel Laranjeiras na chacina. Nem Ivan Custódio incluiu o coronel Laranjeiras na chacina. A ação de comando, ela não é exercida olho no olho. O policial tem que saber na rua que se ele cometer um fato ilícito, ele vai ser penalizado. E naquela época, vamos dizer assim, ninguém tinha medo de ser descoberto, porque era uma ação direcionada de dentro para fora.
A tragédia de Vigário Geral foi resultado de dois componentes, o narcotráfico e a corrupção policial. Porque aqueles policiais que se encapuçaram, entraram em uma comunidade carente e mataram com aqueles requintes de crueldade de pessoas inocentes, eram policiais corruptos. O procurador-geral Antônio Carlos Biscaia afirmava que, ao assumir o comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Rocha Miranda, o coronel Emir Campos Laranjeiras iniciou a formação de uma organização criminosa. Aí inventaram essa história de cavalos corredores. Todos os coronéis tinham um grupo. Tinha os Laranjete, tinha os Thundercat, tinha os Brunete, entendeu? Que era assim, isso era coronel, aí isso ia para um batalhão. Então, aquele soldado de confiança aqui, só levava eles. Então, onde só estava a gente aqui, eram os Brunete. O Laranjeira, a mesma coisa, onde ele ia, ele levava a tropa dele. Biscaia indicou 37 nomes ligados a Laranjeiras. Todos, menos 3, estavam diretamente ligados à chacina de Vigário Geral. Eram os cavalos corredores. Cavalo corredor, égua prenhe. Então, claro que o desembargador ensinou claramente de que ele estava se referindo ao grande mentor dos aforismos no Estado, que se chama o senhor Leonel Brizola. A população que sofria com a ação deles chamavam eles de ninja e cavalos corredores. Por que cavalos corredores? Porque as favelas, na área do 9º, as bocas ficavam muito dentro da favela. E os vagabundos botavam aqueles quebra-mola, aqueles arranca-peito de carro, não tinha como se chegar. Então o que se fazia? Veio com o carro aberto e no galope. Tinha que correr, pegar no laço. A gente vamos parar no laço. E panhava. E correr bala pelas costas. Eu perdi, assim, aí a própria botava, vem uns cavalos corredores, que a gente passava igual um foguete. Nome dado pelos moradores das favelas, viu? E eram policiais do 9º Batalhão, chefiados, vamos dizer assim, pelo coronel Laranjeira, tá? Não que ele chefiava os cavalos corredores, não, ele era o comandante do batalhão responsável pelas patãs especiais que eram conhecidas com esse nome. Então, em 1995, surgiram as famosas fitas gravadas na prisão e que mudariam radicalmente o rumo do processo. Aí eu resolvi gravar e fiz uma reunião com alguns dos inocentes, entendeu? E sugeri, falei, olha, vamos gravar. Esta rivalidade entre presos fez com que um grupo, percebendo o risco de ser condenado, tentasse provar que os outros é que eram culpados. Só que falar ou dizer que ouviu dizer ou que ouviu uma confissão, isso é muito pouco em termos de justiça, em termos de processo. Era necessário alguma coisa mais contundente. Aí eu tive uma primeira conversa com o Cirlei Alves Teixeira. Um grupo matava o outro grupo. Houve uma dissidência entre os envolvidos. Aqueles que foram absolvidos viraram adversário daqueles que foram condenados. E ele foi me relatando tudo o que aconteceu, porque eu ficava pressionando ele, né? Que eles tinham medo que eu era explosivo, ficavam gritando que era inocente. Não é a mim que você está pedindo desculpa, é a minha família. E afirmo, foi um divisor de águas no caso Vigário Geral. Por quê? Porque a partir dessas fitas, quando elas foram entregues, pediu-se uma perícia. Perícia de autenticidade, perícia de verificação se eram autênticas, se não eram manipuladas. Essa perícia foi realizada por ordem judicial. E quem a fez foi o professor Ricardo Molina, à época à frente do Instituto de Identificação de Voz da Universidade de Campinas. Réus pediram reinterrogatórios, foram mantidos presos a nosso pedido. Ninguém, aquele grupo que foi responsável pelas fitas, pela gravação diretamente, e os demais que não participaram das gravações, mas tomaram conhecimento e, em tese, seriam, vamos dizer assim, inocentados daquela chacina, obtiveram a liberdade. Porque o inocente não pode se calar. Então eu nunca me calei e nunca vou me calar. Eles podem tentar me matar 4 vezes, podem continuar tentando me matar, porque eu não vou me calar, até resgatar minha honra e minha dignidade. Vigário Geral
Eu fico me lembrando da imagem daqueles inocentes sendo tratados como cavalos corredores, presos lá no batalhão de choque, como se estivesse num piquete mesmo de cavalo selvagem. Um monte de inocente ali, com os filhos vendo. Eu sou PM, cara. Meus filhos sabem que eu sou PM, nós somos uma família. Finalmente, em 30 de maio de 1997, quase 4 anos após a chacina, realiza-se o primeiro julgamento. O primeiro réu julgado, Paulo Roberto Alvarenga, foi condenado a quase 500 anos de prisão. Dos mais de 50 invasores da favela de Vigário Geral em 1993, 33 foram acusados, 10 morreram no curso do processo, 20 foram absolvidos, 3 estão foragidos. Dos condenados a séculos de cadeia, ninguém está mais preso. Ações como essa, o nível de crueldade, criminalidade organizada envolvendo agentes do Estado, nós tínhamos que ter aí uma penação que fosse por mais longo prazo. A Constituição proíbe a prisão perpétua, mas pelo menos que na execução, no mínimo os 30 anos, pudessem ser cumpridos integralmente. É o mínimo que se espera. Nem me lembro, estou aqui gravando essa história de Vigário Geral, mas nem me lembrava mais disso. Na verdade, eu não quero esquecer, mas também não tenho muito interesse em me lembrar, não. As 21 vítimas inocentes não podem ser esquecidas. Vigário Geral criou uma reação social e popular nunca antes vista no Brasil. Surgiram pela primeira vez as organizações de movimentos sociais ativas e eficientes na luta por resgate de cidadania em favelas. Então, ali em torno de Vigário, a gente nasceu em Vigário, Vigário nasceu ali, nessa resposta, nessa reação. Não foi planejado, foi uma resposta assim, indignada. Aí você começa a pensar o que fazer, como fazer, e aí encontra um caminho. Né? As pessoas aprenderam a lutar por justiça por conta da nossa luta, das famílias de Vigário, né? E também o Afro-Reg também, né? Porque eles chegam a falar que eles foram antes da chacina. Eles podem até ter sido criados antes da chacina, mas eles só foram crescer mesmo, ser reconhecido, foi depois da chacina. Para nós termos uma sociedade mais tranquila, um país mais tranquilo, a sociedade tem que unir. Não adianta ter ONG, não adianta ter fulano e beltrano, porque cada um está fazendo a sua parte, mas quando chega para fazer junto, um quer ser melhor do que o outro, quer aparecer mais do que o outro. E agora não é momento de aparecer, é um momento da gente tentar resgatar uma tranquilidade que nós brasileiros perdemos, principalmente os cariocas. E a gente nunca havia pensado em violência como um assunto assim, de social, de mobilização social. As campanhas eram, em geral, em torno de assuntos sociais. A fome, o emprego, o salário, a democracia. A violência não era tema de movimento social. E nasceu ali, porque foi assim, isso é demais, isso é um absurdo. Meu nome é Iracema Ferreira Medeiros, meu marido era Joacir Medeiros. Era o meu marido, pai dos meus filhos, meu único namorado que eu tive na vida e amei ele e amo até hoje. Peço a Deus que dê a ele o descanso eterno onde ele estiver, coitado. O Rio de Janeiro ainda é assim. As tragédias têm vários lados. A tristeza, um lado só. Lembrar, para não esquecer, encerra este filme com a convicção de que o futuro será sempre e inexoravelmente escrito no presente. Simples assim. Destino? Não. Não. Essa é uma exortação aos que recusam o conformismo do destino e não desistem. As luzes vão se apagando, cai o pano. A imensa maioria dos envolvidos com a chacina de Vigário Geral continua anônima, silenciosa e impune. O choque acabou com o silêncio dos oprimidos, mas não acabou com a promiscuidade entre a polícia e o bandido. Quando homens e mulheres comuns, simples, honestos, ricos e pobres,
pessoas bonitas e heróicas puderem buscar e encontrar com brandura os sentidos de cada um na vida, teremos uma sociedade justa e mais igualitária. Nós não esqueceremos.